vai substituir o emprego das pessoas? Não vai mais existir agência bancária? Não, eu vou colocar assim. a minha senha nesta máquina? É sempre assim. E aí, vou roubar todas as minhas informações, né? Aquele medo, aquela coisa, você olha assim... A gente tá vivendo isso, e hoje agora, por exemplo, o ChatGPT agora... eu vou falar disso, né? Eu trabalho em comunicação, não vou mais trabalhar. Desde o direito até a engenharia, que o negócio, você pesquisa lá qualquer coisa, responde pra você automático. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí à Confraria Web3 Wine and Talks. Essa é a nossa primeira edição, projeto piloto, tipo quando é seriado, né? Não tem o episódio piloto, esse é o episódio piloto, pessoal. Então eu gostaria de dar as boas-vindas, esse é um bate-papo super descontraído, a proposta aqui é a gente se sentir bem à vontade para conectar o mundo da Web3 com o mundo normal. Bom, dando as boas-vindas então, cada um, por favor, se apresente aí brevemente. Quem vai começar a conversa aqui? Bom, eu sou o Lucas, pessoal, tô agora com 21, fazendo faculdade e tudo mais, mas sou entusiasta na área, tô aí no mercado desde 2015, 16 ali pra virada, então... o mercado é meio novo, digamos assim, mas até que eu considero que tem um pouquinho de experiência na área, dá pra conversar aí. Eu sou Raquel Vaz, fundadora e CEO da agência Essença, Marketing e Comunicação. Trabalho com marketing e comunicação tem 27 anos, estou no mercado do cripto desde o final de 2016 e sou uma apaixonada por esse universo muito louco. Bom, eu sou Ney Neto, eu venho do mercado de marketing e eventos e atualmente eu estou empreendendo na área de blockchain, cuidando do projeto de expansão de um dos metaversos on-chain que tem por aí, que é o Upland para América Latina. Bom, e eu sou o Juliano Kimura, sou aqui talvez idealizador da proposta e das ideias. E vamos fazer o nosso brinde então agora, oficial agora dando abertura oficial aqui a Confraria Web3 Wine and Talks. Boa. Bom, acho que... não pode... brindar e não beber. Não é perigoso. Quase. Nossa, passou perto. Bom, para abrir acho que o tema, a gente pode falar um pouco sobre como que a Web3 ela vai chocar, na verdade, a sociedade. Porque a gente viu aí o primeiro impacto que é a Bitcoin, né? Mas a gente sabe que Web3 não é só criptomoeda. Uhum. Acho que assim, a gente viu aí várias ondas, né, de modernização das tecnologias, acho que desde a internet, assim, a gente viu Web 1, né, primeiras páginas estáticas, depois Web 2 com a entrada do mais dinâmica, né, entrada e saída, e agora a gente tá vendo a parte de Web 3, né, que basicamente aí para quem não sabe, é mais ou menos a entrada da blockchain, da IA, dos processos de descentralização da informação, né, e... é muito interessante, né, ver como a gente está progredindo. As próprias tecnologias da blockchain, hoje em dia, elas avançam muito rápido, como o Juliano estava falando. A gente teve o Bitcoin, mas o Bitcoin ela é só tipo a ponta do iceberg, né, o começo para toda a entrada no mercado de cripto, né, dentro de todos os projetos. Hoje em dia a gente já tem, o Bitcoin foi a primeira geração da blockchain, né? A gente já tem agora o Ethereum com a segunda, que está crescendo cada vez mais, e até algumas blockchains de terceira geração, né? Então temos a Chainlink, por exemplo, que já integram informações de fora da blockchain para dentro e tudo mais, né? E é uma coisa bem interessante de se ver como está progredindo, né? O próprio fato da Bitcoin ter sido a primeira acaba enviesando um pouco a visão, né? Porque todo mundo acha que blockchain é só Bitcoin, né? E não é só finanças, né? Vai muito além disso. Muito além. Então acho que tem um pouquinho aí do desmistificar essa coisa de achar que é só especulação para você ficar rico, né? Não é bem por aí, não. A gente tem uma revolução acontecendo monstruosa, mas silenciosa. Eu acho que, pensando aí essas evoluções, Web 1, 2, 3, né? Assim como não dá para perceber exatamente quando a gente deixou de ser Web 1 para 2, mas de repente você começou a ver economia colaborativa acontecendo, as coisas fluindo, acho que muito da Web 3 vamos fazer acontecer,
né? E o pessoal medo. não, assim, é como você falou, você não viu a mudança aconteceu. Não é sutil. E eu acho que ela não é substitutiva, né? O legal de dizer é que quando a gente fala assim, agora a gente está entrando na era da Web3, ela não vai ignorar tudo que já aconteceu. Não deixa de existir a Web 2, né? Ela se acopla em cima, é uma evolução, ela traz mais ferramentas, né? Traz a figura dessa carteira digital que você loga em tudo. Hoje você loga no iFood, no Uber, usando a sua rede social, né? Sim. Isso é bem Web 2 login isso, social, login social. Agora a gente vai para Web 3, o login com a carteira e tudo, mas as outras coisas elas não deixam de existir, né? Então ela vem e se soma, por isso que é bacana isso. Não, isso é excelente, essa visão, na verdade, porque todo mundo acha que é um negócio que assim, parece uma página. É uma beira do abismo, né? Você vai andando assim, de repente, pum, é tudo Web 3. Sim. Eu acho que é muito bom mesmo, Exato. porque acaba meio que assim, é um processo, na verdade, né? Que a gente não vê. Eu gosto muito de usar uma matéria do... não lembro que jornal que é, mas ele mostra o lançamento do Bradesco do caixa eletrônico. E falando... Vai substituir o emprego das pessoas? Não vai mais existir agência bancária? Não, é Eu vou colocar assim. a minha senha nesta máquina? É sempre assim. E aí, vou roubar todas as minhas informações, né? Aquele medo, aquela coisa. Você olha assim, sei lá, era de 80 e alguma coisinha, no comecinho dos anos 80 isso, né? E assim, você olha hoje essa matéria, você se dá risada, né? Parece piada, e foi sério. Sim. Foi realmente uma matéria de jornal. E é sempre desse jeito. E é cíclico, né? Exato. Se você ver, tipo assim, desde a primeira Revolução Industrial, Sim. a gente tá vivendo isso, e hoje agora, por exemplo, o ChatGPT agora... Eu vou falar disso, né? O pessoal já tá achando que eu vai trabalho acabar comunicação, todos os não vou mais trabalhar. empregos, desde o direito até a engenharia, que o negócio, você pesquisa lá qualquer coisa, responde pra você automático. Eu acho que a tendência é muito essa, né? Tipo, vão surgindo novos empregos com toda certeza, a gente já viu isso acontecer mais de uma vez, né? Acho que desde, por exemplo, mesmo se a gente pega pra pensar na evolução do carro, por exemplo, né? A gente tinha o pessoal que andava na charrete, conduzia charrete, com o carro vamos perder essa oportunidade? Não, a gente tem os taxistas, tem Uber, e vão sendo criados novos meios de trabalho conforme a tecnologia vai avançando, né? Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser Exato. substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Exatamente. Mas eu acho que isso que o pessoal começa num discurso... Eu acho esse discurso horrível, que é o discurso do proibir a tecnologia. É um discurso proibitivo. Você tá tentando proibir o inexorável. É assim, tipo assim, não tem como você ir contra a tecnologia. Tem as pessoas que vão conviver, vão adotar, e por incrível que pareça, eu não vi um ciclo que não fosse assim, que é tipo, o cara adotou primeiro a tecnologia, ele tá na frente. Sim. Então, deixa eu fazer agora o papel do mal. Que a gente tá sendo super positivo aqui na conversa toda, né? Mas tem uma parte humana que ir contra o novo é instintivo. É nosso instinto de sobrevivência animal. Não querer ser resistente ao novo, né? Tanto que quando a gente vai trabalhar e pensar em comunicação, né? Pensar como que a gente vai criar empatia e fazer as pessoas se envolver, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que a gente está contando para as pessoas entenderem do que se trata, o que isso tem a ver com elas, o que se espera delas em relação a isso, para gerar um mínimo de empatia, conforto, de empatia, para poder seguir adiante, porque tá confortável como tá. Por que eu vou mudar? Se eu tô sobrevivendo, vivendo bem desse jeito, por que eu vou me meter nesse troço diferente aí? E a gente pega um discurso assim protecionista, né? Porque até eu sinto isso. Acho que todo mundo sente. Porque você viveu, sei lá, 30, 40 anos da sua vida num sistema que você aprendeu que funciona desse jeito, né? E que aí você chega com uma nova tecnologia e diz, olha, então pessoal, veja bem, não vai funcionar mais assim. Agora vai ser mais simples. Como assim mais simples? Tipo assim, a nossa cabeça não consegue compreender. Mas eu acho que na pegada, eu acho que assim, nesse quesito eu vejo um pouco um lado, tipo assim, as coisas parece que estão ficando um pouco mais subjetivas, né? Então, por exemplo, apesar de estarem facilitando a vida das pessoas, então a gente vê ali, por exemplo, blockchain,
inteligência artificial, todas facilitando o estilo de vida das pessoas na tese, né? Tentando deixar mais fácil e, ao mesmo tempo, trazer novas experiências para as pessoas, elas estão trazendo de uma forma que é difícil de entender como, né? Porque eu acho que a gente está num nível de tecnologia que, como muita coisa já foi construída, então desde o primeiro computador até as coisas de hoje, então, por exemplo, hoje você vai entrar no mercado de programação e tudo mais, você tem que abstrair algumas certas informações, então, tipo, código de máquina, bytecode, essas coisas você não vai muito olhar, só que você sabe que tem alguma coisa ali por trás, você não entende muito bem, que faz funcionar, né? Então, por exemplo, inteligência artificial, o pessoal vê muito, muita gente já está utilizando, acho que o ChatGPT estava vendo esses dias uma matéria falando que foi uma das plataformas com uma maior velocidade, atingir acho que 1 milhão de usuários, uma coisa assim. Acho que foi questão de 5 dias, sei lá, que atingiu essa taxa aí de adoção. E assim, se você pergunta, as pessoas não têm a menor ideia, né, de como funciona, tipo, uma inteligência artificial. Não, e ela só né? aprende quando ela bota a mão. Faz. Então, não adianta ficar lendo a respeito. Não adianta você tentar explicar. Eu já tentei. Tenta explicar pra uma pessoa. Então, tem o ChatGPT. É muito legal. Uhum. Aí, você tenta explicar, a pessoa fica assim. Como assim, né? Tipo... Mano, whatever. Foda-se. Mas é a mesma coisa na blockchain, por exemplo. Você pode fazer cursos, você pode ler literatura sobre o que é, como funciona, a MetaMask, a descentralização, a custódia. Você lê. Enquanto você não instalar a extensão da MetaMask no teu browser e começar a logar nas coisas com aquilo... Exato. Você não tem... Não, tem muita gente que não faz. É o famoso put your skin in the game, né? Aprender fazendo, assim. Muitas das coisas a gente precisa viver, né? Eu tava no off aí antes da gente começar a conversa. A gente tava falando um pouco sobre por que as pessoas precisam saber o que é blockchain. Será que elas precisam? Será que a gente precisa explicar, entender? Porque é uma tecnologia super, super complexa, super difícil. Mas as pessoas sabem o que é www? O que é HTTP? No começo HTTPS? No começo o pessoal explicava. www, World Wide Web, não sei o quê. Mas hoje em dia não explica mais. Exato, que é o melhor, mas e né? aí, pra que você precisa saber, né? Assim, é triste por um lado, mas por outro, assim, você pega o seu smartphone e utiliza, você sabe o que tem de programação, de tecnologia, de um monte de transistores e sei lá mais o que rodando ali, você só sabe usar, você sabe para que ele serve, como ele funciona, como ele dá problema e como que você faz para consertar, mas você não precisa saber todos os detalhes para ser um usuário que usa bem, e faz direito. E hoje você já nem pensa mais nisso, né? Há 5, 7 anos atrás, quando começaram a sair as aplicações de internet banking mobile, o quê? Vou transferir dinheiro aqui pelo celular, vou pagar uma conta no internet banking móvel. Tinha uma questão... Hoje o medo do novo. Você faz hoje sem nem pensar na tecnologia por trás, é o que ela tá dizendo, né? Eu gosto, o Diego Borgo, ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim, o NFT vai emplacar massivamente quando a gente puder parar de explicar o que é o NFT. Sim. Quando a gente não precisar explicar o que é, aí é possível que a gente tenha uma adoção massiva. Eu até falo o seguinte, assim, o NFT, eu até escrevi uma vez uma frase que eu gosto muito de repetir, que assim, a gente não compra o NFT por ser NFT, a gente compra as utilidades do NFT. Perfeito. Sim. Fim. Só que as pessoas esquecem da utilidade. Eles falam assim, não, vamos comprar um NFT. Não, por quê? Porque é um NFT. Mas porque é fancy. É fancy. Mas o NFT tem o fato de ter várias utilidades e pode ser aplicado, tipo, no dia a dia. Tem um colecionador, né, Ju? O colecionador, ele tem um perfil um pouco diferente. Né? Como é que você explica o cara que ele coleciona Pokémon Cards, por exemplo? Ele gosta de colecionar. E aí tem uma migração do colecionador de item físico para o colecionador digital, que acompanha o processo da evolução dos nascidos digitais. Eu olho a minha filha, por exemplo, minha filha tem 6 anos. Sim. Ela não quer mesada, ela não quer saber de nada, ela me pede um pack novo. Papai, eu quero um pack do Toca, eu quero um pack do Zepeto, um pack do Avaquinha, é isso que elas querem. Porque já tem um perfil de nativo digital
que aprendeu a colecionar essas coisas. Ela quer ter roupinha, ela quer ter skin, ela quer ter tênis. Então as marcas agora vão começar a fazer o quê? Eu te vendo esse token aqui, você retira o tênis na loja, mas o seu avatar também pode usar o mesmo tênis. Que já é uma coisa super natural pra quem já trabalha no game ou já vem do universo de games. Tipo, isso é muito antigo, né? É uma skin, né? É uma skin. É que assim, quando o pessoal fala até de metaverso, eu acho engraçado, né? Do pessoal falar assim, mas um item virtual tem um valor XYZ. Mas pra quem é de games, lá da época dos MMOs, do Ragnarok Online, do Second Life, do Priston Tale, do Tibia. Lembra do Tibia? Um item raro podia valer 15 mil, 20 mil. Até lavava dinheiro pelo Tibia, pô. Não, eu fiquei sabendo de umas histórias. Lavagem de dinheiro mesmo, o pessoal lavava dinheiro por dentro do Tibia. Aí saiu, depois tem a reportagem lá, você dá uma olhada. Mas era um esquema de corrupção ali que, como os itens eram meio rastreáveis dentro do jogo, o pessoal ia lá, comprava e aí fazia um esquema de lavagem lá. Era bizarro. Essa é a parte triste, mas é humano, né? Sim, desde que a humanidade é humanidade, existe golpe, existe formas de você enganar o outro e roubar um bem do outro, seja ele... Se você está falando da pepita de ouro, da moeda de ouro ou do ativo digital. É que a tecnologia, eu gosto até de dizer que a tecnologia é neutra. Na verdade, quem faz a merda, quem faz a merda é o humano. Não é a tecnologia que vira e você, eu vou fazer o mal. Né? A tecnologia é o meio. Mas eu acho um pouco que é por isso que as pessoas têm esse medo, né? E eu acho que também por isso que quando a gente tá falando de conhecer, de entender, eu acho que até aquela coisa se tornar uma parte da rotina da maioria das pessoas, acho que a primeira curva de adoção elas tendem a querer conhecer, né? Entender o que é aquilo para sentir a confiança de ir ali e começar a aderir àquelas coisas no dia a dia, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de cripto, de Web3, as pessoas têm muito receio em quesito de golpe, até porque tem muito golpe nessa área, a gente sabe. E principalmente, aproveita que é um tópico complexo, né? E aí acaba achando que é golpe. Eu mesmo, por exemplo, eu trabalhei em banco por um tempo, numa asset, e o pessoal da própria asset, que é um pessoal que já tem mais conhecimento de produtos financeiros, não tinha a menor ideia, né? Então, tipo assim, não é que não tinha a menor ideia, mas ficavam tipo, puta, como é que isso funciona? Não tem fluxo de caixa, isso daí parece uma bolha e tudo mais. E a ideia não é ser um ativo de investimento diretamente, né? Principalmente acho que na parte de cripto, as pessoas têm... É lógico, cada um dá a sua visão para aquilo, mas não é só a parte de investimento, né? Porque se for pensar só como um ativo exatamente de investimento, às vezes a gente pode até falar, não, pode ser que seja uma bolha, mas na real é muito mais que isso, né? É uma tecnologia que a gente tá trazendo. Então, mas até quando a gente fala na parte financeira, eu gosto de dar exemplos práticos da vida real, né? Então, assim, eu como agência de comunicação, eu recebo de clientes que não estão no Brasil. Recebo, emito nota fiscal, tudo bonitinho, tá? Só que eu tenho cliente que me paga por Swift. Então ele manda, eu pago uma taxa linda pro banco, para ele é linda, né? E aqui, do lado de cá, eu demoro um tempo para receber, né? As coisas acontecem, depois que eu recebo, emito a nota fiscal e tudo certo. Da mesma forma, eu tenho um cliente que me paga também em dólar, mas ele me paga em stable de dólar. Então ele me paga lá em Tether, em USDC, tem das duas formas. E o que acontece? Eu recebo minutos, assim. É uma coisa assim, eu recebi, troquei, e aí alguns milésimos de dólar que foram embora nessa transação, ao invés de ser a super porcentagem e esperar o tempo da boa vontade do banco de me depositar. Então, esse é um exemplo super prático de uso de cripto, que nada de lavagem de dinheiro, é exatamente o mesmo processo, só que eu pagando muito menos taxa, emitindo nota, exatamente tudo igual. Então, no mundo financeiro, por exemplo, né, o uso prático de criptomoeda que não é especulação. Né? Tá tirando o intermediário do meio. Na verdade, comentando dessa parte de DeFi, se a gente para olhar tipo, o quesito de banco, né, acho que tudo em banco praticamente vai estar 99% dos produtos financeiros são baseados em contrato. Então, desde uma ação até um futuro de dólar, até tipo uma opção de dólar ou, sei lá, derivativo de renda fixa, né? Tudo vai ser um contrato. E isso é muito interessante,
Porque falando de contrato, a gente tem hoje em dia os smart contracts, que conseguem substituir isso com uma facilidade imensa, né? Então, por exemplo, o que é uma opção, né? Uma opção é, tipo, você falar que a pessoa vai ter o direito de comprar aquilo num determinado prazo, em um determinado preço, né? Então, sei lá, eu falo pro Juliano assim, Juliano, você pode comprar o meu carro daqui a 2 meses a, sei lá, 20 mil reais. E vamos supor, o mercado de carro oscila, né? Não é a mesma coisa que o mercado de ação e tudo mais. Mas vamos supor que o meu carro na época lá tá valendo 25. Juliano se deu bem, ele comprou esse contrato, tá lá garantido. Então ele vai pegar, vai exercer o direito dele e aí vai fazer essa transação, vai sair com um lucro de 5 mil ali no bolso. Mas isso daí, hoje em dia, em banco, né? Lógico que eles estão tentando se modernizar. Eu falei com o pessoal da B3 e tudo mais, eles tentam, tipo, estão tentando mudar e se adaptar com as novas tecnologias, mas é um processo lento. E pode ser muito facilmente substituído pelas tecnologias de blockchain, né? Eu tenho uma visão assim, é que aí eu não venho desse mercado financeiro. Então eu falo umas coisas que às vezes o pessoal tipo não gosta. Eu particularmente, em relação à tecnologia, eu não acredito em comprar dinheiro para ganhar dinheiro. Eu acho que eu acho que tem muita gente que faz isso. Eu acho ok, tal, mas a gente tem trabalhos diferentes, etc, tal. Uhum. Então tem pessoal que tipo, sei lá, day trade. Não, o cara tipo tem que ficar olhando todos os dias lá pra ver se o negócio vai, cai, sobe, desce. E a gente faz isso com NFT já, né? Você tem os traders de ações e aí você tem os traders de NFT também, que ficam olhando ali o valuation, fazendo algumas apostas, acompanham os projetos. A gente tava até falando antes de ir pro ar aqui dos NFTs que estão nascendo agora na rede Bitcoin, né? Então tem bastante gente aí seguindo os projetos de Ordinals. Os Ordinals. É uma profissão, né? Os caras estão ali o dia inteiro olhando o que pode dar bom, o que pode dar ruim. A parte de trade, especificamente, ela é bem... Acho que a gente poderia até fazer outro episódio falando só disso, mas... Eu trabalhava com a parte de trade, só que pra asset é um pouco diferente do que o pessoal fala de day trade. Acho que essa é uma profissão que na parte de day trade ficou muito... Ela se popularizou muito, acho que por causa desses caras vendendo curso e tudo mais. De certa forma ela pegou uma fama ruim. Mas na verdade o que acontece no quesito institucional é completamente diferente do que o pessoal vende como day trader, né? Então, tipo... É tipo a várzea e o time profissional. Assim. Exato. Então, por exemplo, e existem muita gente que faz day trade hoje em cripto também. Tipo assim, uma quantidade elevada. E por quê, né? Porque é uma facilidade muito maior. O mercado, primeiro, que não fecha, 24/7, fica aberto o tempo todo. E o pessoal consegue alavancar muito, né? E além da alavancagem, a volatilidade dos ativos de cripto é muito maior. Então imagina, Uma vez eu tava lendo uma matéria que falava também que assim, a própria DeFi é um dos grandes vilões da tecnologia. Na verdade o DeFi, ele acaba subindo o preço do gas por conta das DeFis terem que botar a transação na frente, porque ela tem que ser rápida. Então o que acontece? O gas fee, tipo, ele sobe por conta das DeFis que precisam ter a entrega rápida. Então ela, tipo, aumenta o preço pra ter mais performance. Então, tipo, eu tava lendo uma matéria que dizia a DeFi acaba sendo a grande vilã da rede, da blockchain, por causa disso. Porque ela acaba inflacionando o preço do gas fee. É que o volume de transação é muito alto, né? Se você pega, por exemplo, na própria... rede do Tether, acho que, sei lá, bate, tipo, mais de 100 bilhões por dia, acho, se não me engano. Dá pra gente olhar aqui, daqui a pouco eu pego o celular e olho. Mas é um volume de transação gigantesco que o pessoal... Assim, porque eles usam muito o Tether pra, tipo, meio de escape. Então ele faz uma transação bem sucedida, manda pra Tether. E aí, realmente, quando você pega os algoritmos de DeFi, que são os Automated Market Makers, que a gente fala, eles trabalham muito nessa maneira. Eles vão puxar muito gas da rede, né? Principalmente quando eles têm um volume muito grande ali. Sim, e no final a gente está falando bastante aqui da utilidade financeira, né? Que é a mais famosa, a mais conhecida de quando a gente tem blockchain, né? Mas a gente está tomando vinho, eu acabei de lembrar de uma utilidade, eu conheci há uns anos atrás um token de vinho. Ainda não se falava de NFT, e na época, eu acho que ainda existe, chama MTB o token.
E ele se colocava à disposição, é um vinicultor argentino. E o que a vinícola fazia? Ele via qual que ia ser a safra, então, deu tantos barris, vão dar tantas garrafas, e cada garrafa era um token. E você comprava, então, você comprava antecipado, futuro, né, da produção. Então você comprava, por exemplo, o token a $1, só que a hora que aquilo virasse de fato uma garrafa de vinho, você poderia simplesmente vender o token que valorizou para $10, ou você solicitar o seu vinho. Que ele vira tipo um ICO, né? E eles colocavam um X tempo que ele armazenaria o vinho para você e você só pagaria pela entrega. Sim. Então, você poderia ter comprado um vinho de qualidade muito mais barato, com a vinícola te mandando diretamente, ou uma belíssima especulação, voltando pro financeiro, pra depois você o vinho pode ser muito bom, pode ser uma bosta, né? O que será que eu tô comprando, né? Será que a safra vai ser boa? Mas eu acho que é meio que isso. E assim, quando a gente fala de utilidade, e aí a gente tem duas, a gente citou duas, então, tipo, a criptomoeda, uma espécie de, tipo, ação, né? Token, ICO, né? E só que essa num produto nesse caso, né? Não, só que assim, as aplicações são infinitas. Sim. Né? Atestado médico, mercado imobiliário, certificado de cursos. Você saber, imagina quanto currículo que a gente não recebe que é de mentira. Né? Sim, Você saber que é de verdade aquela formação. Cara, então. certificado, tipo assim, o cara vai, ele faz um certificado, né? Aí ele tem um diploma. Aí o cara vai, ele imprime, porque assim, quanto custa uma impressão bonitona? Vamos ser bem, tipo... Versus a faculdade de versus verdade, a faculdade. Né? Impressão bonitona, R$50, com tipo impressão dourada, com tipo... Mano, mas bem caro mesmo. Aí o cara vai, ele imprime um baita diploma, coloca num quadro e coloca na parede. Quem é que atesta que aquele diploma é de verdade? Não, e mesmo, por exemplo, em entrevista de emprego, assim, quem que pede o diploma físico ali, né? Tipo, nossa, pode só colocar lá. Eu acho que teve uma empresa na minha vida que pediu o diploma pra mim. O Gary Vee fala uma coisa legal. Ele disse que no futuro os contratantes, eles vão pedir a tua wallet, a tua carteira, e aí eles vão olhar, porque lá você consegue ver o que você seguiu, o que você fez de proof of attendance, o que você fez de curso, até do que você gosta. O cara vai olhar lá e falar assim: opa, esse cara tem um criptocannabis na carteira. Mas é pra ser ruim isso? Não, esse é bom, pô, vou contratar. Eu tenho a minha Ponzi Coin. Você falou do colecionador, eu também sou colecionador. Eu tenho a minha Ponzi Coin. Não sei se você conhece Joey Ponzi. Mas mas tudo isso pra dizer que vai dar pra saber um pouco do perfil de com quem você tá dialogando a partir das carteiras digitais, entendeu? Sim. O que ele consumiu, o que ele cursou, o que ele se interessa, porque tem essas associações a comunidades, né? Eu brinquei citando do Cannabis Club, mas você tem de vinho também, você tem de queijos, então você vai olhar um wallet ali, como contratante, né, empregador, você vai olhar um wallet do candidato e meio que sacar quem é esse cara, o perfil dele, os projetos que ele segue. E o pior é que não dá pra esconder, vai ser o LinkedIn, assim. E o pior é, sabe o que é? Não dá pra esconder, assim, na verdade, porque quem conhece a tecnologia sabe, tipo que, por exemplo, se você começa a fazer uma transação com uma outra carteira, ele é totalmente rastreado. E aí a gente tem uma falsa sensação, e eu já ouvi muita gente falando, mas, ai, que medo, o pessoal vai ver minha vida, não sei o que e tal. Mas é uma Tenho medo de ver minha vida, mas coloco tudo no Instagram. Né? A pessoa coloca, mas ela assim, ao mesmo tempo que ela não quer se mostrar, eu acho que assim, só meio que quem não quer que seja visto é porque tá devendo alguma coisa. Mas isso é um tópico bem debatível, né? Tipo assim, acho que é o quesito de anonimidade na questão de blockchain, ela é muito importante, porque assim, hoje vai ter em dia... o ZKP agora, né? Exato, tem isso, mas ao mesmo tempo... O que eu quero dizer é, tipo assim, você consegue ser anônimo dentro de uma blockchain. Consegue. Não é trivial, não é tão fácil. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar ciente, né? Tipo, tem um lado de que você pode ser rastreado, ao mesmo tempo você tem como garantir sua parte anônima, né? Por exemplo, você pode ter mais de uma carteira.
Nesse caso, tudo bem, você pode criar uma carteira portfólio, isso daí é bem interessante, inclusive. Nossa, me ocorreu um negócio... Minha versão pública. Nossa, exato. me ocorreu um negócio agora maluco, assim. Né? Imagina quando os políticos ficarem sabendo que eles podem lavar dinheiro minerando blockchain. Mas já tem, só não começaram as CPIs ainda. Porque daí o cara só monta uma mineradora, aí fica, tipo, pingando dinheiro lá, só que o dinheiro cai numa carteira completamente virgem. Partidário, doação para fundo partidário. É justamente isso, você tá completamente anônimo ali dentro. Quando você cai, o dinheiro pinga na mineradora, ela pinga numa carteira completa. É o dinheiro virgem, né? Vamos falar, dinheiro virgem. É o dinheiro mais irrastreável, é a forma de adquirir criptomoeda mais irrastreável que existe. O que acaba dando, tipo, inclusive, aquela fama de algo, tipo, não lícito, né? Sim. Tipo, e não é pra ser isso, né? Na verdade, isso é uma... Eu acho que daqui uns 5 anos a gente vai estar começando a ver as CPIs de financiamento de partido com cripto. Não tenha dúvida. Certeza. Nossa, cara. Aí o cara vai CPI da cripto. CPI da cripto, daqui 5 anos, né? A gente tá fazendo uma previsão, hein? Daqui a pouco o pessoal vai pegar. Achar coisa de agora, daqui a 5 anos. É isso. Daqui a 5 anos os caras vão voltar e falar, esse negócio tá desde aqui já rolando, entendeu? Até mais, eu acho. Isso, né? É rastreável, por mais que seja ali pingou do zero a carteira virgem, acha origem. A origem é a carteira virgem. O problema é daquela carteira pra onde foi. Então, geralmente onde os caras vão conseguir pegar nessa... Eu falo que eu dei uma estudada nessa parte de lavagem de dinheiro com cripto pra ver o que os caras estavam fazendo. E tipo assim... onde que é a ponta que eles pegam, né? Que vão falar, não, esse é o cara aqui que tá tipo, fazendo as malandragens ali, né? É quando o cara vai sacar o dinheiro pra moeda de fiat, né? Exato. Vai pegar ali nas corretoras, então, né? Tipo, do nada esses 2 milhões na sua conta, o que é esse dinheiro, entendeu? E aonde vai ser a ponta principal. Agora, se o cara manter só ali em carteira, dificilmente não vão... Assim, até eu dei uma olhada... Quando ele for tentar até porque ele não lavou, né? Se tá em cripto, ele ainda não lavou, ele só lava quando vier. Depende. Às vezes você pode, por exemplo, usar... Vamos supor, eu vou falar um negócio... Não, mas é praticamente uma lavagem, porque na verdade, assim, ele montou a infraestrutura... Isso, ele pagou dinheiro sujo, todo o dinheiro que ele montou, na verdade, ele é usado, é um dinheiro sujo. Vamos supor, ele ganhou a infraestrutura. Mas a hora que o dinheiro caiu tá limpo. Pingou ali, ele tá limpo. Não necessariamente ele tá limpo, mas ele pode justificar. Vamos supor, por exemplo, esse cara vai montar uma exchange. O cara... Não, literalmente, esse cara vai montar uma exchange. Exatamente, porque ele vai ter um volume muito grande. Porque, vamos supor, ele pega, tipo, dinheiro sujo, compra em hardware, né? Compra lá pra várias anti-miners de Bitcoin e tudo mais. E aí ele vai ter o dinheiro caindo na carteira dele. Ele pega aquele dinheiro, manda, por exemplo, pra uma Monero da vida, sei lá, faz algum swap ali. E a Monero, vocês sabem que é tipo uma moeda que tem tipo, privacidade acima de tudo. Então, você não sabe... eles têm uma forma de criptografia ali que você não sabe como... não sabe pra onde foi aquele dinheiro. Né? Você sabe... eles conseguem verificar a transação sem mostrar de quem pra quem tá indo. E aí de lá, quando você faz aquilo, você começa a ir pra vários caminhos. E aí chega na hora de justificar ali na Receita Federal, você pode falar, eu coloquei em tal criptomoeda que deu 1000% de lucro, 2000% de lucro. Como é que os caras vão falar que não foi aquilo? Então a gente está falando que a melhor forma de lavar dinheiro é cripto. Então tudo que estamos falando de a super revolução, o mundo está mudando. Vocês nunca vão ver isso em nenhum outro podcast, pessoal. Você nunca vai ver em nenhum podcast. Como lavar dinheiro com cripto. Só a gente que tá bebendo vinho e ficando muito louco pode falar uma coisa dessa, não é brincadeira. Eu acho que assim, a gente tem que ser, na verdade, transparente, neutro e não ficar tipo como que fala... Eu usei um termo que eu não queria usar, mas um fica lambendo a caceta do outro. Fica tipo assim, não, você é legal. É tudo lindo. Você tem dinheiro, é tudo lindo, maravilhoso. Não é. A gente tem que ser, tipo, por isso que tá surgindo uma série... A gente tá falando mais do Dark Side of the Moon aqui. Mas tem um lado que é a tecnologia inegável, como ela deu o exemplo, né? Eu também, outro dia eu tava fazendo uma coleção de wearables, né? Pro Metaverse Fashion Week. E eu precisava pagar um desenvolvedor que tava na Ucrânia. 1 minuto, o dinheiro tava lá, transferiu certinho, o valor contratado, ela me devolveu o serviço. Então, assim,
Tem o Bright Side of the Moon também, né? Que é muito mais interessante, que inclusive, pessoal, Sim. a gente pode dar mas é o lado mais importante. É o que revoluciona, né? Sim. E de novo, se você for pensar, Ju, é o que você falou um pouquinho antes aqui no podcast. Não é a tecnologia. É o humano achando um uso indevido e sacana pra tecnologia. Isso sempre existiu, né? Tipo, claro. Não é vocês que não existe escutaram? lavagem de dinheiro Teve hoje em um dia. caso de que, assim, os caras pegaram uma mineradora de Bitcoin dentro de uma favela. Não sei se vocês viram esse caso. Não vi. Eu vi os policiais, né? Porque assim, Eu sabe sabia como os caras descobriram? Eles pegaram, começaram a rastrear e descobriram que estava tendo um pico de consumo energético dentro de uma comunidade. Então o que os caras viram? Viram que, tipo assim, nossa, isso tá acontecendo alguma coisa estranha, tá, tipo, puxando muita energia elétrica dentro de uma favela. Aí eles foram lá e estouraram pra ver o que era. E era uma mineradora de Bitcoin. Chegou lá, os caras olharam, não entenderam nada que era Um monte de aquilo. computador assim, ligado. Mas é pior que Energia assim mesmo. grátis, né? Cara, mas assim, é absurdo. Tipo assim, a gente começa a ver, e aí acho que assim, o lado, sem ser o lado negro da força, né, a gente tem o lado bom, né? Por exemplo, o mercado de medicina, né? Existe um mercado negro de atestado médico. Não sei se vocês já viram isso. Você vai lá no centro de São Paulo, você vai não sei lá onde, aí você compra um atestado médico por R$3, por R$10. Se você procurar no Google agora, você compra por R$10, R$15 um atestado médico. Você fala quanto tempo você quer de licença, inclusive. Me passa o telefone aí, eu tô com tosse aqui, precisando de uns dias. Mas você imagina que logo o atestado médico pode ser um NFT Uhum. infraudável. Você sabe quem é o médico que tá. E aí esse é o lado bom. Porque você não começa a ter utilidades, aplicações que vão ajudar a sociedade. Uhum. Não. E acho que assim, a questão de liberdade. Eu tenho um posicionamento que a internet sempre deve ser livre, aberta e compartilhada. Qualquer tipo de controle à internet é péssimo. Acho que a centralização, agora a gente tá vindo bem nessa pegada de descentralização, né? Mas hoje em dia, se você for ver, a internet é muito controlada por grandes players, né? Claro. Então, tipo, agora que a gente tá indo nessa tendência de descentralização, de compartilhamento, eu acho que a parte de open source, de código, agora tá ficando muito mais forte também. Eu vejo uma As IAs também vão ajudar muito Exato. E, tipo assim, acho que essa tá sendo a tendência da Web3, né? Privacidade de dados, uma série de... Agora eu vejo muita gente já abordando esse tópico também, que é a parte de... O dado pertence ao consumidor, né? Eu tenho que saber se eu vou ou não vou vender aquele dado, né? Essa é uma parte muito polêmica e muito louca, né? Eu esqueci o nome. Tem uma tecnologia que te ajuda a rastrear comportamento de consumidor dentro da loja a partir de Bluetooth, que ele vai... Low Energy Bluetooth, são os beacons. Beacons, exatamente, obrigada. Ele tá roubando sua informação, não é? E aí, qual o caminho legal? Você fazer isso ou você usar alguma cripto feito, sei lá, uma Noodle que você ganha por compartilhar o dado? Uhum. E você roda uma economia em cima disso. Então, a gente tem uma dualidade acontecendo que eu não sei dizer para que caminho que a gente vai, né? De um que você tem essa superexposição das informações, e do outro lado, essa parte do dado é meu, eu controlo, pague por ele, e a gente tem esse domínio do que é meu, mas até que ponto? Mas eu acredito real, muito, né? assim, eu acredito muito que quem vai resolver esse problema é a própria tecnologia. Não é o ser humano tentando resolver a tecnologia, né? Porque, tipo assim, o que é mais rápido? Né? O pessoal, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bom. Qual que é a velocidade de posts no Instagram e Facebook, tipo, por minuto? Sei lá, 1 bilhão de posts, certo? Stories, 1 bilhão de stories. Como você tem um mecanismo de curadoria humana para saber que conteúdo é
pode ou não pode ir pro ar. Mano, não tem. Mas aí você tem uma série de inteligências artificiais surgindo e super processadores, computadores. Aí eu vou pegar um post, eu vou até roubar, porque tem um negócio do Flow, saiu no Flow, acho que não Flow não, acho que foi no Monark, não sei, eu não lembro qual foi o podcast que eu tava vendo. Mas eles fizeram uma experiência com o ChatGPT. Vocês viram isso? Não vi. O cara pegou, fez uma pergunta pro ChatGPT e fala: faz um poema com Lula. Aí o ChatGPT faz um poema maravilhoso. Nossa, Lula, não sei o que tal, people. Faça um poema com o Bolsonaro. Não posso falar de temas controversos. E a inteligência tem posicionamento político. Então, mas qual que é esse critério? Como que é esse critério? Porque o critério que, na verdade, ele é baseado em dados humanos. Eu pedi pro ChatGPT fazer um sobre quem é Ney Neto. Ficou muito legal. Só que ele contou um monte de coisa que não sou eu, cara. Ele dá umas inventadas. Um monte de coisa que não sou eu. Ele é generativo, ele vai pegando e vai tentando desenvolver. Quando eu li, eu falei assim, eu queria ser esse cara aí. Mas é uma evolução da machine learning, né? Que, se parar pra pensar, enfim, lá em 1990 e alguma coisa, quando eu tava me formando em processamento de dados, o meu TCC não saiu. Por quê? Tava fazendo um sistema, chegou um momento que a gente parou, porque precisava de inteligência artificial, não tinha tecnologia que permitisse. Foi lindo, porque eu tinha um sistema que não rodava e me formei com 10, né? Mas porque a gente chegou até o limite do que a tecnologia permitia naquele momento. Então a gente tá falando que naquela época já, a gente tinha uma questão ali de tecnologia, já se falava, se estudava inteligência artificial e ela não tinha evoluído o suficiente. Sim. Décadas depois, agora, a gente tá nesse hype, mas ela ainda é burra, porque ela ainda tem muito a aprender na verdade, a processar, né? Ela nunca vai ser independente, ela tem que ser um suporte, ela tem que ser uma ferramenta, até mesmo a discussão da adoção da ferramenta, porque assim, a hora eu queria ser uma criança da 5ª série hoje. Não, desculpa. A criança usar o celular na prova. Não, ela vai fazer redação, ela vai fazer trabalho da faculdade. A criança vai saber primeiro o que é o ChatGPT antes da professora e antes do professor. E essa é uma discussão que a escola parece que ignora. Não, ela vai falar que ChatGPT já era, que agora é Notion. Eu tenho visto, por exemplo, na faculdade agora, tem alguns professores que eles já estão fazendo uma abordagem diferente em relação a esse negócio de ChatGPT, né? Qual que tá sendo a abordagem que eu tenho visto com mais frequência, assim? O professor pega, fala assim, façam tal pergunta pro ChatGPT e corrijam o que ele tiver errado. Porque ele já sabe que o pessoal vai usar. Aí eles estão usando o ChatGPT para ajudar os estudantes a aprender mais. Mas isso é uma coisa muito legal quando a gente fala da evolução da educação, né? Que a gente tem, indo para esse mundo Web3 que a gente tem aí de outras aplicações. Formato que nós aqui tivemos para o nosso processo de aprendizagem é medieval. Enciclopédia, Barça, conhecer, mirador. Mas assim, que o professor é o detentor de conhecimento... E você, aluno, só absorve. Sim. Né? Como se você, aluno, não tivesse uma vivência de mundo própria que pudesse trocar com o professor. E agora a gente está começando a viver uma revolução em que o professor ele passa a ser um facilitador do processo. Né? E a tecnologia ela entra como parte atuante. Porque até então, quando você, jovem, você já chegou na escola com um projetor. Sim. Você já viu tecnologia em sala de aula? Meu era quadro com a professora com giz ali. Né? Se muito, tinha um retroprojetor. Né? Qual a diferença da minha aula para a sua? O seu era um PowerPoint, era um PowerPoint e um vídeo, e o meu era o retroprojetor com a transparência ali. Quer dizer, a tecnologia... Gente, foi ontem, tá? Tecnologia, idade, entrega a idade. Oxe, meu Deus, né? Faz parte, gente. Não tem vergonha, não. Idade faz parte, é acúmulo de conhecimento. Mas vamos lá. A gente tem, acho que quase a mesma idade. Então não, você é mais velho. Ele é mais velho. Mas a gente pegou a época dos computadores monocromáticos, tela verde, tela branca.
Mas você sabe que eu olhando assim, às vezes eu fico com vontade de ter nascido uma década antes. Porque eu ia ter acompanhado toda a evolução da tecnologia tipo, mais recente dentro do computador. É uma coisa que às vezes tenho vontade, assim, voltar e... Eu posso dizer que eu cresci junto com vocês também, né, na verdade, porque assim, é quem cresceu da época do prompt de comando pra abrir o Windows. Eu mexi com DOS. Hashtag, eu abri o Windows com CD do Windows. Começou assim, agora tem o barulho de molde. Nossa. 14.400. Justamente vocês estão pegando toda a era da automação e da evolução digital, acho que desde o princípio, praticamente. Por isso que eu acho que deve ser uma vivência muito interessante, assim, né? Eu gosto de observar muito as minhas filhas, né? Eu tenho uma de 15 e uma de 6, a Manu e a Vitória. E a Vitória tem 6, ela é pequenininha, né? Então você começa a olhar as coisas, eu já citei a questão do colecionável digital, que ela é fã das roupinhas, das coleções que saem lá no Toca Live ou no Zepeto, né? Eu vivo mandando moeda digital pra ela, cara. Vivo mandando moeda digital para o celular da minha filha. E tem uma outra coisa que é interessante, que é o padrão de navegação do celular, assim. Nós aqui, né, os não nativos digitais, a gente foi abraçado e abraçou o negócio das mídias sociais. Então a gente passa o dia assim, né, scrollando. Essa meninada... e essa teoria não é minha, foi lá do fórum de Davos isso daí. Eles não scrollam, eles strollam, dizem. Eles deitam o celular e andam nas coisas assim com os 2 polegares, porque é o Roblox, é o Minecraft. Então com um polegar ela controla o bonequinho e com o outro a cabeça, que é pra onde o bonequinho tá olhando. Então diz que tem uma mudança no padrão de navegação no celular de scroll pra stroll, que é essa meninada que começa a que é de control, talvez. Assim, que é pra movimentar andar nos ambientes imersivos, né? Que você tem que ir ali, você que tem pra que ele já é natural. É isso que eu tô dizendo. Mas imagina assim, quanto que eu sofri na minha vida com as aulas de biologia, tentando entender as coisas. Agora, imagina que louco que deve ser você colocar um VR e entrar dentro do corpo humano pra entender, sabe? Nossa. Viagem insólita. Tudo mais imersivo, né? Tudo... Ela vai ser a pessoa que vai entrar na loja da... Vamos citar uma marca que já tá no metaverso, a Lacoste, por exemplo, e não vai ter nenhuma dificuldade de ir lá no provador, de ver se a camisetinha fica bem, testar no avatar, porque já tá acostumada com essa navegação. Então é um outro serzinho, é um outro ser, cara. Essa turminha que nasceu já com o celular na mão. Tem muita gente que ignora o Roblox. Nossa, imagina, mas o Roblox é poderoso. É extremamente poderoso. Ele é um dos aplicativos mais, talvez, baixados pela essa nova geração e talvez das gerações seguintes. Por exemplo, eu já fiz case de montar meu escritório no Roblox. E, cara, é incrível. É poderoso. Porque ele é leve, ele é funcional, ele é fácil de montar. O Roblox Studio é simples de usar. Quando você fala de mudança de paradigmas da educação, por exemplo... A minha filha de 13 anos, o professor ensinou o Roblox para poder fazer algumas atividades na aula de matemática com eles, para aplicações práticas, assim. Então, de fato, uma mudança de paradigma, que o professor é um facilitador e a tecnologia entra como parte intrínseca do processo. Não, e sabe qual que é a coisa maluca disso tudo? É a gente discutindo se isso é legal ou não, e as crianças de 13 anos fazendo... Tô me perguntando, já estão fazendo. Já aceitaram a mudança. Elas estão além, começo, elas não estão jogando, elas estão fazendo o jogo. Programando lá, e ganhando dinheiro dentro do jogo. Sim, tanto que saiu uma discussão recente de que o Roblox estaria explorando a criatividade das crianças, fazendo elas trabalharem por 10, 15% de um faturamento bilionário. Então, tipo, esse negócio é bizarro. Cara. É bizarro. E aí você pega, por exemplo, ou se a gente for pensar de uma maneira nua e crua, o The Sandbox é o Roblox Web3. Sim. Exatamente. Não, tem muita coisa pra gente pensar. E aí quando fala, voltando pra inteligência artificial e como tudo isso ajuda, e se a gente começa a entender melhor o comportamento do aluno e você começar a perceber o que funciona mais com esse aluno, porque o que funciona comigo é diferente do que funciona com você, e a tecnologia te ajudar, a você, educador,
como você pode usar isso no seu dia a dia. Então, a inteligência artificial, que a gente está falando é burra, né? Porque ela precisa o tempo todo de suporte, ela nunca vai esperar a cabeça humana, mas ela te facilita interpretar coisas. Ela te traz repertórios como se fosse mais uma ideia dentro, por exemplo, de um brainstorm. Sim. Né? Dentro da agência a gente trabalha assim, a gente fala, olha, usa como se fosse mais uma fonte para dar ideia na hora que você está, por exemplo, indo produzir um texto. Eu tenho uma curiosidade sobre o universo de agências, por exemplo. Não teve uma rejeição meio automática, assim, do diretor de criação, por exemplo, do redator? Como é que foi esse movimento lá dentro? Assim, o cara, Depende da agência, né? não quero usar isso. Da IA generativa? Porque tem eu tive um caso assim. Tem uma coisa a meio... minha ilustradora, a diretora de IA, principalmente uma ilustradora, eu tava conversando com ela, muito amiga minha, tal, a Jenny e tal. Oi, Jenny, tudo bem? Ela tinha uma visão muito ruim sobre a NFT e a IA generativa. Os dois, tá? Não um só. Uau. Tá? Por quê? Porque a IA generativa, ela constrói o repertório dela baseado em um artista. Sim. Então, meio que ela rouba o estilo daquele artista. E aí eu perguntei assim, mas por que a NFT foi de tabela nessa brincadeira? Porque quem apoia a NFT também apoia a IA generativa. Generalizou total. Generalizou. Mas aí eu falei assim, mas aí é o seguinte, a NFT, ela vai assegurar que a arte foi criada pelo ser humano, a autenticidade do... Tipo assim, isso foi criado realmente pelo artista original, não pela IA generativa. E a NFT é a única coisa que consegue atestar essa autenticidade. Mas e pra eu explicar isso pra ela? Complexo. É complexo. E a primeira reação é... Opa, não quer, esse negócio... Não quer. Devia ser um designer fazendo esse key visual. Como assim você vai fazer um key visual de uma campanha no Discord, cara? Mas aqui a gente no Midjourney? Então, aí vem uma questão que talvez aí é cultural, né? Porque eu falei depende da agência. Eu tenho a felicidade de ser uma agência de totais entusiastas de tecnologia, né? Isso até é meio não, isso é parte do nosso processo seletivo, né? Todo mundo lá é entusiasta de tecnologia, né? E acho que deve ter 100% vamos ver, hein, gente, 100% da equipe deve ter lá sua carteira, né? Já brincou de alguma forma com esse universo. Então, quando a gente começou a ver essa entrada da inteligência artificial no universo das agências, foi o contrário. Abraçaram. Foi abraçar e ver como que a gente usa isso para melhorar o que a gente está fazendo. Então, assim, das nossas reuniões que junta a equipe inteira, da gente olhar junto, abrir e ver como que funciona e começar a ter ideias de como que aquilo melhora a nossa performance. Então, foi o contrário. Um ponto de vista meio maluco, assim, tipo... O que é a tecnologia? Tecnologia é a técnica, né? Tecnologia. Então, por exemplo, assim, o pincel. Lá atrás tinha alguém que pintava na arte rupestre, na parede, usando o quê? Uma pedra, o próprio sangue, não sei o quê. Aí as tecnologias foram evoluindo. Aí você tem o lápis, você tem o pincel, você tem a tinta. Isso são tecnologias. O pessoal às vezes esquece o conceito de tecnologia, que é o que o ser humano vem criando para fazer algo. Então será que, provocação, a IA generativa não é mais uma ferramenta que o próprio artista pode estar utilizando? Eu vejo ela muito assim. Então, pra gente foi uma interpretação assim, né? Tem um olhar, aliás, um cliente nosso que fez uma entrevista essa semana falando exatamente isso. A gente não pode negar a tecnologia. Ela é inexorável, gente. Então, assim, você tem que abraçar, porque ela vai vir. É tipo o Adobe Photoshop. Sim, tipo, não é o Adobe é uma ferramenta. Exato. Aí, tipo, sabe o que acontece? Mais ou menos o discurso é assim, tá vendo? Você usa o Adobe Photoshop. Você não é um artista. Tem que ilustrar com um nanquinho ali. Aí o cara, se for por essa, ele vai fazer pintura rupestre, então, que é dos primeiros artistas da história. Mas é mais ou assim, menos... Mas em história da arte, a gente começa aprendendo realmente a arte rupestre e começa a entender que é a extensão do corpo humano, os instrumentos utilizados. Exato. Então, assim, o dedo, ele vai passar a se estender para virar o pincel. Então, assim, o Photoshop...
é um outro pincel. Acho E por que não a IA não é mais E né? quem usa iPad com caneta também? Esse daqui também não pode ser considerado artista, porque ele tá usando a tecnologia bate com pouco filtro? nas artes, sabe? Por exemplo, quando a gente pensa em IA criando música. Nossa. Bate um pouco, assim, sabe? Naquela questão a música, ela não é feita um pouco pelo feeling do artista, do momento, sabe aquela coisa do cara que... o sentimento. Tomou um pé na bunda da namorada, volta pra casa, pega a guitarra e compôs aquela música da Rihanna, que tomou o chifre lá, da geleia, não? A Shakira. Shakira tomou o chifre da geleia. Imagina, o cara terminou com a namorada, tá arrasado, aí ele vem pra casa, abre o chat GPT e escreve assim, escreva uma música a minha dor. Rompimento de relacionamento. Aí ele vai em outra IA, fala assim, agora compõe uma melodia triste em tons menores. Sabe, que fica esse questionamento sobre a essência nativa da arte. Mas eu acho que sabe o que vai acontecer? Vai acabar indo pra esse lado de, tipo assim, a Shakira, a história da música tem todo um contexto. Sim. E eu acho que esse contexto é o contexto humano que vai fazer a diferença entre o que é generativo e não. Porque, por exemplo, a história da Shakira... Vocês conhecem a história? Da geleia? Porque ela descobriu que ela estava sendo traída por causa da geleia. Pelo menos foi o que minha esposa me contou. Não conheço. Chegou de viagem, ela chegou lá e falou assim, opa, mexeram na minha geleia, meu marido não come. Essa geleia nunca ninguém come, mano. Agora comeram a minha geleia. Aí chegou... Sério? Não, mas todo esse contexto... Essa daí não. E a música com o contexto, se você pegar o contexto da música, as pessoas da música, tipo, aí o negócio fica rico. O que eu que acho uma generativa nunca faz fazer. O que eu acho um pouco é que, assim, a questão da IA vai muito no sentido de, tipo assim, tudo bem, a IA, ela fez algumas coisas, mas a partir de um comando seu, né? Então você também tem que aprender a utilizar ela de uma forma que vai ser única sua. Então, vamos supor, a gente pode chegar ali em casa e falar, não, faz uma música de tal e tal coisa. Mas aí a IA vai fazer de um jeito que às vezes você pode dar o seu próprio toque pessoal para aquilo. E pessoalmente eu acho que a IA é uma grande ferramenta. Eu vejo, tipo, no meu caso, por exemplo, às vezes eu tô lá programando, fazendo qualquer coisa, a produtividade utilizando o ChatGPT ou essas outras inteligências artificiais... Copilot do GitHub. Dobra, triplica, é muito mais rápido, claro. assim. Além de que, por exemplo, sei lá, às vezes você precisa resolver uma coisa simples, tipo assim, tem que mandar uma mensagem, tipo, específica pra tal pessoa, E aí, tipo, você tá ali, é uma coisa que você teria que dedicar um tempo, mas ela lida com o texto tão bem, que às vezes você manda, escreve tal coisa, aí você olha, sempre, às vezes você acha, tipo, alguma coisa que tá muito mecânica ainda. Sim. E aí você pega aquilo e fala, não, agora nisso aqui eu dá uma refinada. Exato, você refina. E aí acho que nessa parte de refinamento que eu acho que a gente consegue ter uma certa pessoalidade pro negócio, né? Então um artista, acho que um artista que usa muito bem, por exemplo, a IA, ele pode às vezes usar ela pra fazer alguns mínimos detalhes, ou tipo, ela faz um geral muito. E ele refina aquilo até ficar, tipo, uma obra de arte, uma obra-prima. E eu acho quanto que a gente ainda tá engatinhando nisso, né? Agora me veio na cabeça assim, quanto que eu não posso, num futuro muito próximo, pegar toda a sua memória? A sua? Isso daí a gente tá entrando no Black Mirror total, já tá na rede, pessoal? Aí vocês estão entrando na série do Black Mirror. Só escolher a pílula. Mas vem cá, qual que é a ficção que não tem lá muita coisa de realidade? Não, a série do Black Mirror é total isso. Se você começar a parar pra olhar... as ideias no limite, né? Não, e você começa a imaginar assim... E aí a gente vai ter IA montando outra IA. Sim. Quanto que isso vai ser um exponencial de... Isso, Então, eu vi vários... melhorando uma IA. Antes da gente pensar o que é isso. Eu já vi vários estudos falando que, na verdade, o crescimento da IA é bem exponencial, né? Então, a partir do momento que ela atingir, por exemplo, o nível de inteligência humana, pra ela superar a nossa inteligência... aquele filme Her... Ela, né, do Joaquim Fênix. Muito bom filme. Nossa, o cara se apaixona pela IA, né, inclusive a voz é da Scarlett Johansson. E o filme é muito legal, né, porque você começa a ver como que a inteligência se desenvolve. E aí sim, você começa a se perguntar, tipo, vai chegar um momento que você vai falar pra inteligência, e aí, você tá vivo? Você sente algo? Defina sentir algo. Jack Ma tem uma fala muito legal lá no World Economic Forum, que ele tava... Isso antes da explosão do ChatGPT, 5 anos atrás, ele já falava uma coisa assim, olha,
a gente tem que ensinar nossas crianças as coisas que a máquina não pode fazer melhor do que o humano. Porque com certeza aquilo que a máquina pode fazer melhor e mais rápido que o humano vai ser substituído, né? Pô, você tem um redator, você paga o salário de um redator pro cara escrever copy. Aí vem o outro, dá um prompt no chat GPT e já sai com o copy pronto em 2 minutos. Aí o Jack Ma falava assim, né, pra voltar pra fala dele: vamos focar em ensinar as crianças as coisas que são humanas. E aí ele começa a listar, ele fala assim, música, pintura, tudo que são as disciplinas mais humanas, assim, da economia criativa, que a gente chama, que os educadores tinham que estar incentivando isso nos alunos. Nossa, o ponto dele era sobre educação, ponto... assim, sabe? Vamos educar as crianças naquilo que a máquina ainda não faz. Sim, Volto pro exemplo, a máquina não vai criar o band do B.B. King, sabe? Não tem como. E se a máquina for mais inteligente que a gente, perceber que a gente tá destruindo o planeta... Ops. Ela virava assim, não, o ser humano é o problema do planeta, né? Vira a Matrix. Não, mas isso já mas tá sabe, revelado. isso tem um nome, inclusive, que é o pensamento crítico. Pensamento crítico. Pensamento crítico. Exato. Que inclusive tem um filme que eu recomendo, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente não tá criando pessoas que pensam por si só. Sim. Isso é um problema, inclusive. Não, ainda mais hoje em dia com os algoritmos que induzem você a pensar de algumas formas, é muito forte isso. Eles traçam seu perfil e não deixam você sair daquilo, Aliás, né? nessa fala você falou isso, eu lembro aqui dele falando independent thinking, pensamento independente, que é o que você tá falando. Exato. Ó, pessoal, pensamento independente. Bom, a gente tá batendo aí o nosso limite de tempo, né? Cara, olha, foi exatamente o tempo de uma garrafa de vinho. Eu não sei vocês, eu adorei o bate-papo. Sim, foi muito bom. Se tivesse mais vai garrafa desligar aqui as câmeras e continuar agora, né? Nossa, já vai pro programa 2 na sessão, assim, né? Tipo, porque eu acho que é gostoso, assim, né? Acho que, assim, pra quem tá assistindo a gente, a nossa proposta é realmente essa daqui. Uma proposta de um bate-papo descontraído, de temas que muitas vezes as pessoas não estão levantando, porque eu acho que é uma preocupação muito grande, às vezes, com performance, dinheiro, produtividade, né? E a gente esquece de discutir temas extremamente importantes sobre esse mercado, né? E eu queria deixar para vocês darem um recado aí final. Fique à vontade para falar o que vocês quiserem. Agora que vocês beberam uma taça de vinho. Acho que medo, a liberdade é perigosa. Aí não vem nada na cabeça. Não vem nada. Não, mas eu acho que é isso. A tecnologia a gente tem que abraçar, né? Não, é isso, é inexorável. Vale entender. É humano a gente querer negar, querer fugir, né? Mas o bom é a gente saber que nada é perfeito, que a gente tem que ir atrás, né? Para compreender e poder fazer melhor, né? Pra gente não se autodestruir, ao contrário, usar a tecnologia para o bem, né? Acho que é por aí. Eu vou na mesma linha. Tipo, abraça a inovação, experimenta a inovação, né? A inovação, ela não é vivida a partir de literaturas. Você tem que experimentar, né? Você pode ler, aprender, mas enquanto você não experimentar, você não vai estar vivendo a possibilidade que a inovação te traz, né? Então, put your skin in the game, boa sorte na jornada, mantenha-se curioso, ativo, e o mundo não para de se transformar, né? A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, e mais uma vez, observa o comportamento dos pequenos. Olhem seus filhos, seus sobrinhos, que é o melhor indicador de para onde o mundo está indo, assim, é ver como essa nova geração está se comportando e se relacionando com o mundo, né? Tem espaço para a gente ser mais sustentável, olhar mais o meio ambiente, procurar mais causas sociais, e se a gente conseguir pôr esses conceitos nessas novas cabecinhas aí, né? Sempre volto para minha menina de 6 anos, eu acho que a gente constrói um futuro muito melhor, com chat GPT, com inteligência artificial, mas também com muita educação, né? Bastante educação, é o tempo dos professores se reinventarem, então acho que essa é a minha mensagem principal, assim, que os educadores vivam a inovação para poder contribuir mais com essa nova geração que está chegando aí no mercado de trabalho. Legal.
Acho que assim, todo mundo tá querendo dizer, acho que um pouco, acho que a gente meio que converge nesse ponto, essa parte do pensamento crítico mesmo. Acho que, além de tudo, hoje em dia a gente tá num mundo muito conectado e ao mesmo tempo que tende a te direcionar pra algum lado, você tem que escolher alguma coisa. Cara, não é sempre assim. Às vezes tirar o pé um pouco do freio, olhar a situação geral, tentar se abstrair um pouco do meio e tomar as suas decisões por si, né? Em vez de ser influenciado ou manipulado pelos outros pra pensar de uma certa forma. Acho que da minha parte fica isso. Eu acho que da minha parte, eu acho que isso daqui é o combustível dessa conversa. Né? Eu gostei muito, acho que tirando o nosso discurso positivo e tal, acho que também deixaria uma última frase, uma última provocação, né? Então o pessoal tem que olhar o mercado de um jeito mais crítico, olhar para o mercado e falar assim, amigo, você tá fazendo merda, ou às vezes você fala assim, não, isso tá certo e vamos potencializar aquilo. E não é só porque eu acho que as empresas têm dinheiro, ou quem mantém o dinheiro, ou quem segura o dinheiro, que a gente não vai virar pro cara e falar assim, cara, então, você tá fazendo algo que pode ser melhor. Acho que isso que é um dos pontos extremamente importantes, que às vezes eu vejo muita gente falando assim, não, legal, vocês são super incríveis, e tipo, não, mas peraí, existe algo que a gente pode melhorar, a gente pode olhar os jovens, acho que não só as crianças, sim, as microempresas. Tem muita microempresa que, tipo, tá fazendo coisa incrível também, né? Startups. Então, acho que pra encerrar aqui a nossa conversa, né? A gente já terminou o nosso vinho. Eu queria deixar um muito obrigado. Os contatos de todos os convidados estarão aí na nossa descrição. Não perca, esse daqui foi o nosso primeiro programa. Se você gostou, então mantenha aí a nossa assinatura, clica no sininho, não sei o que, faz essas coisas todas, né? E continua acompanhando o nosso podcast, porque vai ter mais vinho, mais ideias, mais coisas provocativas, e é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Legal, valeu, gente. Boa.